Isaac, vamos tratar agora de Estados Unidos, porque a gente estava falando muito sobre dívida brasileira, e estamos olhando para esse cenário já há algum tempo desenhado. O Instituto Independente, o IFI do Senado, Instituto Fiscal Independente, já fez essa projeção para 2030, para 2032, para 2034, indicando assim, o tamanho do problema que é aumentar o déficit brasileiro. Só que o Big Beautiful Act, lá do presidente americano Donald Trump, o projeto grande e bonito, projeta elevar o déficit em 3 trilhões e 300 bilhões de dólares até 2034. 1 trilhão a mais do que a versão aprovada pela Câmara, que já previa um aumento de 2,4 trilhões. Agora a gente começa a ver riscos reais de que temos problemas com o dólar, que a economia americana não seja mais esse grande pilar das coisas, ou não é ainda para esse olhar, Isaac? Bom, vamos separar. Eu acho que o risco deles aumenta consideravelmente, e aumenta consideravelmente porque eles têm mais dívida. Mais dívida vai significar mais juros para rolagem dessa dívida, e nós estamos vendo esse movimento, ou movimento associado a esse projeto, se refletir no dólar. O dólar caiu frente às demais moedas e as principais moedas do mundo, quase todas elas ao longo desse primeiro semestre. A gente está vendo esse efeito no real aqui, especialmente. E isso acontece muito por conta do risco fiscal maior que eles estão tomando. E de risco fiscal a gente entende bem no Brasil, né? A gente sabe muito bem quais são as consequências que nós teremos aqui. Na minha avaliação aqui, esse projeto é um tiro no pé do governo, porque aumento de déficit vai significar mais dinheiro na economia, vai significar ativação do gasto-renda, vai significar em alguma medida mais inflação numa economia que já está aquecida e com uma inflação elevada perante a meta. Vai significar também maior risco fiscal, que significa abertura dos juros futuros longos. Vai significar maior prêmio de risco. E aí a gente sabe que economia não tem alquimia. Esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar em algum momento. E nós vamos precisar fazer ou um ajuste no longo prazo, ou ele vai precisar imprimir mais dinheiro para pagar essa conta. No caso deles é muito fácil imprimir dinheiro, mas a gente sabe que impressão de dinheiro leva mais inflação. Na minha cabeça não podia. Imprimir dinheiro? Tá brincando. Poder pode, isso não é recomendado. nós viemos... mas é só um papelzinho. E pode ser na impressora normal? Tô brincando. Alô, Polícia Federal, eu apenas sento na mesma bancada, tá? É não brincadeira. Tá? Não, brincadeira. Isaac, mas o tamanho do risco é de que proporção, assim? A gente está caminhando para um déficit que, para crescer, parece muito rápido, para descer sempre é mais difícil. Mas estamos caminhando para um déficit americano que pode levar no médio ou no curto prazo àquela curva que a gente está falando há algum tempo da economia chinesa passar a economia americana e a gente começar a olhar para os Estados Unidos como um país com mais risco do que necessariamente mais segurança? Essa dificuldade de enxergar mais riscos nele está associado ao fato de que eles têm um déficit maior. Por que é difícil a gente observar essa inversão entre China e Estados Unidos? Porque eles têm o dólar. Então, no final das contas, é como a gente brincou aqui. É só você ir lá, imprimir o dinheiro e você paga todo mundo, né? O seu problema de liquidez praticamente não existe. Porque você pode também subir juros e atrair e secar toda essa liquidez global de um modo geral, porque você continua tendo o equivalente geral mundial e você continua sendo ativo livre de risco do mundo. O que acontece efetivamente, esse movimento que nós estamos observando, é que a precificação de mais risco exige cada vez mais juros e isso significa uma atividade econômica cada vez mais fraca. Espera aí, precificação de mais risco exige mais juros. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que para tornar a minha economia atrativa, eu subo os juros para o cara querer comprar o meu papel? É exatamente isso. Tá. Você me deve 100 e não me pagou. E você me deve 100 a um juros de 10% ao ano, hipoteticamente, tá? Você não me pagou. Você vai me pagar lá em dezembro, você me paga 80 do 100 e me pede mais 100 de volta. Tá. Pensando que você já não me pagou 100, eu vou cobrar os mesmos 10? Falando, não, amigo, você não me pagou 100, eu quero mais. Agora você me paga 12% ao ano em vez de 10%. É o que acontece. Toda vez que você aumenta o seu déficit, você exige mais prêmio de risco. Para quem está te financiando, tem que assumir um risco maior por isso. Você me pagou 80, agora você pode pagar 60. Eu tenho medo que você vai me dar um calote, por isso você tem que me dizer que
você vai pagar mais. Exatamente. Né? É isso que acontece. Esse é o motivo pelo qual os juros do Brasil são tão elevados, entre outras coisas. E o que está acontecendo, o movimento que nós estamos observando, é um movimento de juros maiores nos Estados Unidos, e uma tendência de longo prazo. Se você olha a curva futura de juros dos Estados Unidos, que significa o quê? O que é a curva de juros futuro? Didaticamente, é quanto eu estou disposto a financiar você daqui a um período de tempo. Então, quanto eu tenho que receber por um título de 10 anos, de 5 anos, comprando ele hoje. E se a gente compara esse mesmo dado para um período passado, então, por exemplo, o título que eu comprei o ano passado para 5 anos, existe uma diferença de juros. O juros de 10 anos do ano passado era menor do que o juros de 10 anos hoje. Isso significa o quê? Como é que a gente lê isso? Aumento do prêmio de risco. Eu preciso receber mais para te financiar porque o seu déficit agora é maior. E juros de longo prazo maiores, a gente sabe, impacta a atividade econômica. Quanto maior o juro, mais eu impacto a atividade econômica, menos crescimento eu tenho. A gente está vendo o efeito disso aqui da política monetária no Brasil de modo geral. É a mesma coisa, só que com juros de longo prazo. E nós vamos ter uma economia que é mais fraca e que cresce menos. Se a economia cresce menos, o dólar perde poder de compra porque as pessoas vão procurar outros ativos e outras oportunidades. Eu estou enxergando que os Estados Unidos não vai crescer mais 4, vai crescer 2, vou procurar outras oportunidades, porque o valuation das oportunidades fica melhor em outras regiões do mundo. É por isso, então, que às vezes a gente tem movimentos, mesmo no Brasil, de mexida da taxa de juros e que a gente olha para uma influência internacional também, né? Porque a economia americana pode dar um banzé qualquer e a nossa taxa de juros pode se tornar atrativa para eu chamar, assim, fazer um chameguinho para quem queira investir no Brasil. É exatamente isso. Esse diferencial de juros não é uma relação mecânica, tá, entre juros dos Estados Unidos e juros do Brasil, mas influencia naturalmente. Nós tivemos um movimento no pós-guerra, foi próximo do fim de Bretton Woods, nós tivemos um movimento em que o secretário de Tesouro dos Estados Unidos subiu muito os juros, lá no final dos anos 70. E aí o que aconteceu? Ele gerou a crise, que depois foi conhecida como a crise do petróleo, né, a primeira grande crise do petróleo. Ele subiu muito os juros nos Estados Unidos, e aí todos os ativos de risco foram para os Estados Unidos de um modo geral. Isso fez com que todos os outros países tivessem crise de dívida e crise de petróleo consequentemente. Tá? Então, nós temos uma vantagem comparativa dos Estados Unidos que eles são equivalentes ao geral mundial. Então, eles podem subir juros para atrair liquidez, mas naturalmente isso vai afetar a economia e a gente viu que depois eles tiveram uma crise lá também. O movimento que nós estamos observando nos Estados Unidos nesse momento é isso. As pessoas estão procurando outros ativos que antes eram mais arriscados, porque agora o risco nos Estados Unidos é maior, então você dissipa um pouco desse risco ao redor do mundo e cria outras oportunidades. Eu queria só trazer um comentário, porque talvez o ouvinte... enfim, a gente está falando sobre esse grande, belo projeto de lei que ficou popularizado, assim, porque foram as palavras utilizadas por Donald Trump, mas talvez no imaginário popular fique mais palpável, porque foi o projeto de lei que meio que começou o divórcio entre Trump e Elon Musk, né? Porque, dentre aí outros pontos desse projeto de lei está a redução de incentivo fiscal justamente para a produção de carros elétricos, que a gente sabe que a Tesla é muito grande nos Estados Unidos. Acho que eu tenho até aqui um dado que eu peguei, que é a única empresa dos Estados Unidos entre as 10 maiores do mundo. Então tem um impacto muito grande. E aí, Isaac, me corrija se eu estiver errado, mas a gente estava falando agora justamente sobre fazer essa revisão aqui no Brasil para esses incentivos fiscais, essas isenções para as empresas produzirem. E lá, rever isso já está criando essa polêmica toda. Dá para a gente fazer essa associação entre Estados Unidos e Brasil? Está na mesma proporção ou não? Dá para a gente fazer essa associação. Lá eles têm incentivos que são muito mais fáceis de serem revistos. Lá os incentivos, diferentemente daqui, eles têm metas, têm prazos, precisam ser acompanhados ao longo do tempo. Mas o movimento é o mesmo, né? O movimento é rigorosamente o mesmo. E, na verdade, eles estão fazendo uma coisa que a gente está tentando fazer há muito tempo, que é cortar incentivos. A gente pode discutir se eles estão corretos ou não, e ampliarem ou cortar incentivos. Mas o fato é que, em alguma medida, eles estão na contramão do mundo, cortando alguns tipos de impostos enquanto o mundo tenta aumentar impostos e retirando alguns tipos de subsídios quando o mundo tenta dar subsídios. Nós estamos falando aqui há um longo período de tempo de incentivos para fontes renováveis de energia. Eles estão cortando esses incentivos, o que pode prejudicar uma matriz energética mais limpa. E aqui eu não estou fazendo julgamento de valor sobre eles estarem corretos ou não, só que do ponto de vista fiscal,
eles estão invertendo um pouco o jogo, estão cortando incentivos de energias mais limpas e estão aumentando tributação, estão reduzindo tributação de outros setores que às vezes são mais poluentes. O pano de fundo disso tudo é o cenário fiscal e o aumento do déficit, evidentemente. Mas eu tenho que achar, neste caso, Isaac, ou não, eu tenho que achar ruim retirar incentivo para energia limpa, ou não? Eu não sei. Será que você tem que achar ruim tirar incentivo para energia limpa? Essa é uma discussão que a gente nunca fez. Vou fazer um contraponto para você. Explicar isso para os Estados Unidos é mais difícil porque a gente teria que ter em mente aqui, o ouvinte teria que ter em mente qual que é a matriz energética deles. E aí eu acho que para os Estados Unidos, já vou adiantar minha opinião, em alguma medida faz sentido que nós tenhamos incentivos para energia limpa nos Estados Unidos. Porque é forte lá. Porque energia limpa lá não tem o peso na matriz elétrica e energética deles que tem na nossa. A nossa matriz, por exemplo, 83% da matriz elétrica brasileira é limpa, é renovável. Tá. Nos Estados Unidos, esse número é bem menor e chega a 45%. Ok, então no caso deles você precisa dar incentivos para que esse número aumente. E Sim. no nosso caso nós já temos um, digamos, bom patamar. Mas aí eu estou pensando no dia a dia, Isaac, numa questão. Mas não tenho que fazer isso, por exemplo, para diminuir o preço da placa solar, para eu poder botar energia com as plaquinhas na minha casa. Eu não tenho que fazer isso. Bom, estou pensando num mundo melhor, tá, meio gente? ambiente. Assim, no meio ambiente e tal. Não é bom de qualquer maneira, não. Né? Pois é, mas olha só. Vamos voltar de novo para os Estados Unidos. Tudo bem, onde é que são produzidas as placas solares? Eu não Na vou China, saber né? responder, mas imaginaria que, como quase tudo na China, E que você fez o que com as tarifas de importação da China? subiu. Então, assim, você está secando o gelo. Você vai dar subsídio e você aumenta a tarifa de importação. O produto fica mais caro e você não vai comprá-lo mesmo assim. Você está secando o gelo. Aí as políticas estão desconectadas. Elas vão de encontro uma à outra. E eu até concordo com o incentivo fiscal para que você, de forma transparente, com metas, prazos, etc., isso tudo que a gente conversa aqui todos os dias, para que nós tenhamos uma matriz energética mais limpa nos Estados Unidos. Mas aí você precisa que as políticas públicas se conversem. E não adianta você subir imposto de importação e querer dar subsídio internamente. Não vai resolver. Você não vai produzir a placa solar nos Estados Unidos. Tá. Então nós temos essa diferença aqui que é importante. No caso do Brasil, por exemplo. E aí farei um parênteses para dizer que aqui, pessoalmente, acho que a gente não precisa mais dar subsídio para solar fotovoltaica. Nós estamos vendo tanto que isso cresce. Os projetos são viáveis, são sustentáveis, a nossa matriz energética é bastante limpa. Nós temos um problema que é o contrário agora, que é de excesso de energia renovável gerada e intermitente de um modo geral. Assim, para que a gente precisa dar subsídio para isso? O mercado já é rentável, já é grande, já é sustentável. Todo mundo já viu que dá certo. É diferente do cenário deles. Estou gostando dessa história da gente discutir energia renovável aqui, pensando que um dia a gente pode fazer uma aprofundada nessa história, porque o Isaac trouxe alguns pontos aqui, e principalmente essa, para mim, soou como uma provocação que eu estou aqui pensando. Talvez não devêssemos dar incentivos já para esse setor. Você pensou sobre energia limpa e afins? Não, eu tirei umas outras conclusões primeiro. É que depois desse nosso debate aqui, a gente já pode colocar algumas categorias, assim. Motosserra de ouro, tipo, não, esse negócio de energia limpa e tal, não. Vamos defender combustíveis fósseis, aí tem que alguém defender combustíveis fósseis, tem que alguém defender tal. Tem tantas posições ainda no mix energético que eu acho que vai exigir que a gente tenha um pouco mais de tempo para a gente preparar uma boa conversa sobre isso, e talvez a gente traga até alguém do setor para falar um pouco em que estágio ele está, como é que está olhando para o dia a dia, assim, adquirir material, insumo, para hoje gerar energia limpa está funcionando como? Estou pensando aqui, a gente tem bons caminhos para fazer isso. Faremos, tá, meu caro ouvinte? Eu acho legal essa parte. Eu não sou contra o meio ambiente. Não é isso, não. Não estou querendo ganhar uma motosserra de ouro. Não estou em campanha para isso. A gente não vai fazer isso. Não é esse o aspecto. O mercado energético é super complicado, é super difícil. Tem várias legislações, regulações. Em geral, eu, Isaac, enquanto economista, não gosto de subsídio porque eu acho pouco transparente e pouco eficiente. Sim. Mas o meu aspecto com incentivo fiscal e subsídio para energias renováveis é que normalmente você cria um subsídio cruzado, que é ruim. O que isso quer dizer? Você dá o subsídio para a pessoa comprar a placa solar e a usina solar e construir a usina solar fotovoltaica. Aí ela tem
benefício de não pagar TUS de TUST, que depois a gente explica aqui, mas a tarifa de uso de distribuição e de transmissão, e aí a tarifa é um monômio, não um binômio. Você dá subsídio na aquisição da placa, e aí normalmente quem faz esse tipo de coisa, e aí as empresas saem do mercado livre, do mercado cativo vão para o mercado livre, e quem constrói energia solar fotovoltaica em casa normalmente são pessoas que têm um padrão de renda relativamente maior. Sim. E aí ela paga uma tarifa menor. E essa diferença de tarifa entre TUS e TUST vai para onde? Vai para o condomínio, que é o mercado livre, pagar. Isso significa que para essas pessoas que têm renda média maior pagarem menos energia, você está distribuindo o custo disso para quem, em tese, tem renda média menor e que vai pagar o custo disso na fatura. Então a gente acaba criando vários subsídios cruzados. Aí você faz o quê? Você dá também isenção para o cara comprar o carro elétrico. Ele não paga IPVA de carro elétrico. Tá. E aí ele abastece o IPVA de carro elétrico na usina solar fotovoltaica que ele colocou no telhado da casa dele, que também foi subsidiado. E aí ele consome mais energia, a um custo menor, num horário que às vezes é intermitente, a geração dele não está subsidiando. E aí você está transferindo de novo esse custo para a sociedade pagar, porque você precisa acionar a termoelétrica. Então assim, a gente tem vários problemas de subsídio cruzado e o mercado elétrico é dificílimo. É dificílimo. Tem vários aspectos regulatórios que são muito relevantes. Boa conversa. A gente vai separar um horário para poder Vamos falar separar. só sobre energia. Boa pauta, boa pauta. E mercado elétrico. Economia com energia, hein? É isso aí, isso aí. Muito bom. Isaac, eu queria trazer para nossa conversa aqui um assunto que eu já tinha até falado com o Ibrahim, que eu acho que a gente poderia abordar para a gente poder entender um pouquinho melhor e também explicar para os nossos ouvintes. E aí o universo me trouxe um gancho, um tanto quanto atual, porque ontem teve um evento em Salvador, e aí o presidente Lula apareceu com um cartaz pedindo a taxação dos super ricos. É uma iniciativa que está mirando aí, pelo menos no discurso do governo, os chamados BBB, bilionários, bancos e bets. Tem ganhado aí pelo menos o apoio de alguns ministros e parlamentares, e o Lula está argumentando que reduzir privilégios dos mais ricos é essencial para poder garantir isenções a quem ganha menos. Então a gente está em meio aí a uma discussão de redução da faixa, né, do imposto de renda. O presidente Lula apareceu com esse cartaz. E aí eu queria também trazer um outro estudo para a nossa conversa. Foi um estudo encomendado pelo G20, que traz aí um dado que diz que taxar 3 mil bilionários no mundo poderia gerar uma arrecadação de quase 1 trilhão e 300 bilhões de reais ao ano. É uma medida viável, ainda que não seja tão popular? Vamos lá. A gente sempre gosta de soluções fáceis para problemas difíceis. Se fosse factível taxar os bilionários, veja só, pensando aqui no imaginário popular, ninguém é contra taxar mais os bilionários. Os bilionários. O problema é que é muito difícil você fazer isso. Existem muitas formas de evasão fiscal, existem muitas formas de planejamento tributário. Em muitos locais do mundo, você precisaria combinar com os russos e com o mundo todo, para que todo mundo tivesse a mesma alíquota. Porque o que vai acontecer é que, se você colocar uma taxação maior para as grandes fortunas, vamos assim chamar, nós vamos mudar o domicílio fiscal. Nós já vimos recentemente essa discussão no Brasil, e nós já vimos o tanto de assessorias que cresceram, te ajudando a mudar o domicílio fiscal do Brasil para o Uruguai, por exemplo. Basta a gente ver o que aconteceu com a Argentina, por exemplo, quando eles tentaram aumentar a taxação. Os super ricos deles foram embora. Nós temos um outro dado aqui do Brasil, inclusive, que o Brasil, este ano, lidera os países do mundo, ou, de outra forma, é o país do mundo que mais perdeu bilionários neste ano. Eles deixaram de existir? Não, eles mudaram o domicílio fiscal. Uma consequência do aperto que demos, digamos assim, como país nas offshores, por exemplo, Isaac? Sim. Isso é uma consequência desse tipo de coisa, desse tipo de rearranjo tributário. Ninguém, em tese, é contra você taxar os super ricos. Você tem que decidir por que você vai taxar, como você vai taxar, quanto você vai taxar e olhar como é que o mundo faz isso de uma forma geral. A gente precisa separar a discussão aqui de achar que o super rico também e o bilionário é um malvadão. Vamos pensar que se a gente não tivesse o Bezos, por exemplo, nós estaríamos comprando livros em bancas de jornais ainda. E não tem nenhum problema com banca de jornal, adoro banca de jornal. Mas a oferta que nós temos na Amazon é muito diferente, né? Então, eles são bilionários porque eles solucionaram algum problema do mundo e trouxeram algum resultado prático para a vida das pessoas. Geraram empregos, rendas e por isso ficaram bilionários. Nós queremos taxá-los. Tudo bem. Mas nós vamos taxá-los enquanto? Como? A França tem um exemplo clássico disso. Eles adicionaram uma
super tarifa sobre herança, sobre transferência de renda de um modo geral e de bens. E o que aconteceu? Todo mundo mudou o domicílio fiscal da França. A França praticamente não tem mais bilionários hoje. Onde é que eles estão os bilionários? Na Suíça, por exemplo. Vai dar certo isso, gente? Não vai dar certo. Essa é uma solução fácil para um problema que é difícil. Todo mundo quer uma arrecadação maior, desde que não seja você que tem que pagar essa conta. A mesmíssima coisa acontece quando nós estamos discutindo taxação de super ricos. É um problema que, em tese, tem uma solução fácil, mas não funciona, porque você tem que combinar com o mundo todo. Você vai fazer o quê? O Uruguai vai ter a mesma taxação de super ricos? Sempre vai ter alguém querendo atrair esse super rico e essa grande fortuna para o seu país, para que ele arrecade os impostos lá. Sempre vai acontecer isso. Então taxar super rico precisa ser um pacto mundial, praticamente. Sim. E na história do capitalismo e da humanidade, nós nunca conseguimos ter uma unanimidade sobre a taxação de super ricos e de bilionários. Eu acho que essa conversa é válida, mas acho que ela é uma utopia também. E, portanto, honestamente, aqui eu não confio nesses números de estimativa de arrecadação, porque elas partem do pressuposto que tudo ficaria estático e que os grandes bilionários permaneceriam com o domicílio fiscal onde eles têm. E nós sabemos que não é assim. Nossa, mas agora tocou num ponto... Então, Isaac, mas na essência, eu vou sair da economia agora, tá? Assim, um pouco da economia. Vou pegar um dado da Oxfam, que geralmente surge ano a ano, sim, quando a gente vai discutir esse dado, para mostrar a evolução desse acúmulo de riqueza. Vou pegar o dado mais recente, está aqui numa reportagem de 2023 do portal Nexo. Naquele ano, o estudo indicou o seguinte: as pessoas mais ricas do planeta têm acumulado mais riqueza em anos recentes. E pegou um dado de 2012 a 2021. 54% de toda a nova riqueza gerada no mundo ficou com 1% mais rico. Mais da metade da riqueza gerada no mundo ficou com 1% mais rico. Os 50% mais pobres receberam 0,7% dessa nova riqueza. Eu já vi diversos questionamentos de gente que diz que a metodologia usada pela Oxfam não é a ideal, porque não considera X, Y, Z, etc. Mas já vi outros estudos também fazendo indicações, por exemplo, de que taxar na renda, né, no imposto de renda ou coisas assim, ter uma maneira melhor de equalizar as coisas interna aos países. Mas, Isaac, eu não posso achar normal um negócio desse. Posso, de 2012 a 2021, mais de 50% da riqueza gerada no mundo fica com 1% mais rico e o mais pobre 0,7%? Eu não concordo com você nesse aspecto. Vamos lá. E eu explico por quê. Não é porque eu sou herege, tá? Não é esse aspecto. É que eu acho que a gente olha muito para equidade quando a gente deveria olhar para o nível de renda. Uhum. Eu não avalio que existe um grande problema em sermos desiguais se todo mundo tiver uma renda básica mínima, se todo mundo tiver boas condições de vida. Eu acho que o problema é ser pobre, não ser desigual. Uhum. Nós vivemos um sistema capitalista, gente. Existe tendência natural e secular à concentração de renda, de poder, de tudo. Isso é natural. Isso é do sistema. É assim que ele foi construído, é assim que ele funciona e, na minha avaliação, ele é eficiente. Nós precisamos corrigir algumas distorções, efetivamente. Não adianta a gente ficar criticando o capitalismo aqui. A gente vive nesse sistema, ele é eficiente e é o único modo pelo qual nós conseguimos fazer as pessoas trabalharem sem ter que amarrá-las. Mas nós podemos melhorá-los julgando que ele não é um cristal pronto e feito e que não poderá ter aprimoramentos. Né? Como são as democracias, por exemplo, né? Como é a vida humana. Precisamos ter pesos e contrapesos. Sim. Acho natural. Mas eu não avalio que há um problema no aumento da concentração desde que todo mundo se beneficie desse crescimento também. A equidade deveria ser menos uma preocupação do que, na verdade, o nível de renda. O problema é ser pobre, não ser desigual. Eu acho essa tendência de concentração natural. Eu não enxergo nenhum problema em relação a isso. Uhum. Como é que a gente pode resolver esse tipo de coisa? Como é que a gente pode discutir esse tipo de distribuição? A gente poderia pensar, por exemplo, ao invés de taxar super ricos, então vamos discutir aonde eu cobro os impostos. Por que eu não tributo a renda em vez de tributar consumo? Por que eu pago no pãozinho, eu, Isaac,
pago no pãozinho a mesma alíquota de imposto que paga o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, a mesma alíquota de imposto que pagaria o Elon Musk se ele viesse comprar pãozinho no Brasil. Mas vocês estão no mesmo patamar de riqueza. Isaac Carlos, Ronaldo Fenômeno e Elon Musk é mais ou menos na mesma categoria. Se fosse de peso, talvez eu concordasse. Mas agora, de riqueza, não é o caso. Então, é esse o problema. A gente cria muitas distorções no sistema. Sim. A gente cria muitas distorções, mas eu não avalio que nós temos um problema que o problema da concentração por si só cria um problema social, cria um problema econômico. O problema é a pessoa ser pobre. Vamos pensar o seguinte, vou dar um outro contra-exemplo aqui. Quando você vai à Suíça, todo mundo anda de Mercedes, tem iPhone, mora bem e trabalha 6 horas por dia. E mesmo assim, se você pegar o padrão de distribuição de renda da Suíça, é um padrão bastante desigual. Por que a gente não quer ser desigual igual à Suíça e a gente quer ser igual ou mais igual como a Suécia, por exemplo? São países que têm uma estrutura de distribuição de renda completamente diferente. Completamente diferente. A questão é o padrão de vida. Eu não avalio que é possível que sejamos como os países escandinavos de um modo geral. É uma outra estrutura econômica, é um outro tipo de país, é um outro tipo de tamanho de população, uma outra dinâmica econômico-social. A gente olha muito, na minha avaliação, para a equidade. E eu não acho que o problema da nossa economia, especialmente do Brasil, é um problema de equidade. Os Estados Unidos tem um padrão de distribuição de renda bastante desigual. Bastante desigual. Mas nem por isso ele deixa de ser a economia mais próspera do mundo. Nem por isso ele deixa de ser a economia menos estamental do mundo. É onde nós temos mais mobilidade social, mais mobilidade econômica, mais acesso a oportunidades. Eu avalio que o problema não é na concentração especialmente, é no nível de renda que as pessoas têm. A concentração de renda não leva necessariamente a que aquela pessoa tenha a capacidade de deter uma quantidade muito gigantesca de negócios que façam com que ela concentre boa parte da produção, e ao fazer esta concentração é difícil fazer uma aproximação, uma melhoria das condições de renda de quem é contratado. Eu estou perguntando isso, vou olhar, por exemplo, Jeff Bezos. A reclamação que você vê nos Estados Unidos de uma boa parte daqueles trabalhadores que estão lá, não são nos containers, né? Nos depósitos, né? E que agora está muita coisa sendo automatizada, é que o salário é muito baixo, e a relação sempre é muito essa. O salário é muito baixo enquanto o Jeff Bezos lucra muito, né? É inevitável pensar que isso é uma discussão claríssima que resvala no dia a dia daquele cara que está trabalhando lá. Mas não tem, me parece, uma solução tão objetiva assim, né, Isaac? Então, mas olha só, por que eu estou comparando o salário de quem trabalha com o lucro da empresa e com o que seja o prolabore dele? Qual a relação que as coisas têm especialmente? O problema é quando nós temos uma concentração econômica e de poder. Uma concentração política e econômica das coisas. O que eu quero dizer com isso? Seria um problema, na minha avaliação, se os trabalhadores não tivessem outras oportunidades de negócio. Eu só posso trabalhar para o Bezos, ou então eu vou ter que receber o equivalente ao Bolsa Família. Eu não tenho outra alternativa, eu não tenho outro lugar para trabalhar, o mercado de trabalho é pequeno, é fechado, é desregulado. Aí seria um problema. Mas veja só, não, tudo bem, o mercado de trabalho é livre e competitivo. Se não está bom trabalhar para ele, eu posso trabalhar no McDonald's, vou trabalhar na Ford, vou trabalhar na Apple, vou para o Vale do Silício. Eu tenho muitas oportunidades. Não me parece correto e justo comparar o que eu recebo com o que o dono, o capitalista, o proprietário, o empresário, o empreendedor lucra. As coisas não têm relação, gente. Lucro, em alguma medida, também sinaliza mérito. Ele criou um negócio que antes não existia. Vamos pensar diferente, então. Se não existisse a Amazon, eles que estão trabalhando para o Bezos iam trabalhar para quem? Iam estar fazendo o quê? Trabalhando na banca de jornal? Trabalhando nas gráficas? Não sei. Dirigindo mais caminhões, um outro sistema de logística, assim, nenhum problema, mas ele criou várias soluções também. Ele tem méritos naquele lucro e a sociedade valorizou esse mérito dele, comprando, adquirindo produtos e dando lucro para ele. Agora, por que a gente tem que comparar o nosso salário com o dele? Não faz sentido. Faria sentido que eu comparasse o meu salário aqui com o dono do canal de comunicação, maior canal de comunicação do Brasil?
Eu tenho que ganhar mais porque ele lucra muito. É, que é um pouco o debate que às vezes acontece, né? Assim, lucra muito, eu preciso ganhar mais, né? Como se lucrar É assim que, digamos, corriqueiramente a gente às vezes trata essa discussão. Como se lucrar fosse pecado. Lucro é sinônimo de eficiência. É sinônimo da valorização do mercado, da sociedade, daquele produto, daquele serviço que você presta e oferta. Não tem relação as coisas. Um problema seria se aquele que trabalha, por exemplo, para a Amazon, trabalhasse 18 horas por dia, sem descanso, que seriam trabalhos análogos à escravidão. Não é isso que acontece, gente. Você é livre. A gente faz muito essa discussão aqui no Brasil quando a gente fala da precarização do trabalho, que eu acho que aqui na minha avaliação a gente comete um grande erro, porque a gente trata de precarização do trabalho quando os trabalhadores escolheram aquele tipo de trabalho. Vou dar um exemplo aqui. A gente fala muito sobre os entregadores de aplicativo aqui no Brasil, que é um absurdo, eles ganham muito pouco comparativamente ao faturamento dos aplicativos. Isso. É a mesma discussão, Sim. é a mesma lógica. Aí você faz o seguinte, você desenha um programa para eles, então, para que eles sejam análogos a um regime CLT. Você vai ter os mesmos direitos, vai trabalhar as mesmas 40 horas, vai pagar o mesmo imposto de renda, vai contribuir da mesma forma à Previdência. O que acontece? Eles não querem. Você fala para o motorista de aplicativo, para o entregador de aplicativo, você pode fazer o seguinte, então, tem a opção que você não precisa mais ficar precarizado aqui, você pode trabalhar na construção civil. Você quer? Ele não quer. Então, que precarização de trabalho é essa? Por que nós estamos fazendo essa discussão? A discussão está errada, porque é uma opção. Nós temos mercado, nós temos opções, nós temos regulações, nós não estamos infringindo nem descumprindo nenhum regulamento, nenhuma lei. Nós poderíamos fazer uma outra discussão que esse é o trabalho ideal? É assim que eu queria que ele fosse? Eu queria uma forma de que ele contribuísse para a Previdência, eu queria uma forma que ele contribuísse no imposto de renda que seja, né? Opa. O Haddad deve estar pensando nisso. Tudo bem, mas nós estamos fazendo a discussão errada. Não é porque o aplicativo lucra muito que você tem que pagar muito para o trabalhador. As coisas são dissociadas. Espera aí, o modelo de negócio deles é esse. E ele não está infringindo nenhuma lei, regra, nem explorando ninguém a rigor. Sim. As pessoas são livres para poderem executar outras atividades. Boa discussão também para se ter, especialmente desmistificando um pouco essa relação que o Isaac colocou. Ô, Isaac e Carlos, a gente volta a se falar amanhã? Ah, mas já? Amanhã. Gente, amanhã já é sexta. É sexta. Então tem música. Vocês têm para casa para amanhã. É mesmo, meus passou tão nobres rápido amigos. que eu não tava nem lembrando. Qual vou ser é o bastante para casa sincera. de amanhã, Laura Couto, Isaac e Carlos? Eu tenho que ter a musiquinha. Amanhã Economia com melodia. tem Economia com Melodia. Vocês precisam escolher a música que será a representante desta semana, do que foram as discussões nacionais. Essa semana eu tô com dificuldade. Eu comecei a pensar ontem. essa Eu semana nem tinha raciocinado que amanhã é sexta. Eu pensei Ih, gente, eu já tenho umas 3 músicas aqui já. Mas que Ai, isso? que Não isso, dê spoiler, Isaac. por gentileza. Você vai me lembrar o que aconteceu essa semana, porque foi tanta coisa que eu já tô até perdida. Então, ao Foi muita pular, coisa. guarde o seu repertório e a sua playlist. Cara, já sei, de uma outra ideia. Nós vamos discutir aqui no ideal. Nós vamos montar uma playlist desse treco. Mas fica bom. Vamos montar uma playlist depois e nós vamos disponibilizar pra turma que quiser aqui lá no nosso YouTube. A gente ainda vai fazer esse. Vai crescendo, vai Tá crescendo. crescendo.